Nesse primeiro episódio, discutimos de modo geral, a partir da fala de introdução do livro, feito pela Lavínia, aquilo que o texto nos fez pensar. É incrível como podemos perceber inúmeros processos que passamos e que têm um fundamento no disciplinamento. Esse episódio trata disso, de todos os exemplos que pensamos a partir da leitura. Aparece aqui o poder disciplinar, o que é e qual a sua finalidade, algumas técnicas disciplinares e algumas instituições disciplinares, como a escola, o exército, a prisão e o hospital. Vem pensar com a gente. Então, vamos começar então com um livro bem clássico do Foucault, né? É um dos que ele ficou mais conhecido, que é esse aqui, Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões. Mas ele não fica só nas prisões, ele vai fazendo algumas, não analogias, né? Ele vai observando que essa descoberta, digamos assim, essa descrição desse poder disciplinar que ele faz aqui aparece em vários momentos em outras instâncias, né? Outras instituições. Então, no exército, na escola, nos hospitais, nas fábricas. Então ele vai fazendo essa descrição. E tem uma coisa importante, eu acho, que a gente podia falar aqui, que é uma característica bem do autor, né? Ele não vai descobrir o que, por quê, qual motivo, qual a causa que gerou tal coisa. Ele está sempre interessado nos processos. Então ele pergunta assim, como? Como funcionou a prisão desde lá a antiguidade? Como funciona a escola, como ela foi instituída a escola. Então a pergunta dele é sempre no como. E foi aí, estudando então essas diferentes instâncias, que ele chega nesses duas formas de poder ao longo da nossa história, principalmente a partir da modernidade, século XVIII, que são o poder disciplinar e o biopoder, que a gente não chegou a estudar ainda aqui. A gente pode avançar depois na próxima leitura. Então esse livro do Vigiar e Punir, ele descreve principalmente a questão da disciplina, desse poder disciplinar, né, das técnicas disciplinares que a gente usa para produzir, como diz o nome desse capítulo, corpos dóceis. E aí, então, a gente vai ler em 3 etapas, né? E antes a gente estava falando muito que como é muito forte essa questão disciplinar hoje até dentro da nossa sociedade, né? Extravasou, assim, a ideia de um exército, de soldados, de fábricas, e tá em qualquer momento que a gente se acorda de manhã já planejando o dia, tipo, a própria ideia do planejar uma aula, como é que tu organiza, né? Então a disciplina não só é uma coisa também em cima do corpo, como ele fala aqui no início, na ideia, ó, 2 registros, anátomo metafísico, quer dizer, além do físico, né? A gente disciplina o corpo, mas também para disciplinar a cabeça, né? A mente, a razão, etc. E é daí que vem também a organização nossa do nosso saber em disciplinas. A gente vai encaixando, ó, é tudo uma questão de organização. E por que fazer essa organização? Tem a ver com manter a docilidade dos corpos e torná-los úteis, mais econômicos, para que rendam mais, para que funcionem melhor na sociedade. Então não tem nada de a gente estava pensa sempre a disciplina como algo ruim, né, para punir, etc. Mas aqui ele vai mostrando que isso vai ajudando a organizar a nossa sociedade. A nossa sociedade moderna é uma sociedade disciplinar. Ela é toda organizada, classificatória, etc, etc. Então, não necessariamente é uma coisa ruim, até por um lado é bom, né? Arrumou aquela bagunça lá da Idade Média e nos coloca então nessa idade moderna, cada coisa no seu lugar, cada um na sua função, cada um cumprindo da melhor forma possível. Então não necessariamente a gente pense como uma coisa ruim. É uma coisa que, um processo que fez a nossa sociedade emergir, moderna, e funcionar até hoje. Tanto que a gente falou que a gente até pensa assim, né? A gente pensa disciplinarmente, organizacionalmente, cada coisa no seu lugar, no seu espaço. Tá aí o William, que adora fazer um quadradinho, um esqueminha no caderno dele. Mas você pode ver que às vezes isso pode estar sendo meio quebrado hoje, né? Porque home office, você não precisa mais ir para o espaço físico que você vai estar sendo vigiado. Exato. Uhum. E aí tem outras formas de controle, né? Que ele vai falar mais adiante. Então, tu não vai mais, eu não tenho mais como tu fazer bater o cartão na fábrica, que tu vai lá, bate a entrada e bate a saída para provar que tu tava lá dentro naquele espaço. Aí tu tem outras formas, ou registro de computador, aí eu não sei porque eu não entendo, né? Mas tem que ter. Ou por produtividade, por exemplo. Não, tu não precisa ficar das 8 às 12, se em 2 horas tu faz o que tu tem que fazer. Beleza, faz em 2 horas. Então se tu cumpriu, cumpriu, né? Bateu a meta. Eu tava falando com um amigo meu que ele falou que bate pontos pelo aplicativo. Mas aí, tipo assim, aí ele tem que chegar às 8h40. Ele pode estar na praia. É, aí ele bate o ponto como se tivesse chegado. Não faz nem sentido. Mas é uma vigilância, ele tem que bater ponto de qualquer forma. Aí Mas ele pode trabalhar em casa? É.
E aí ele falou, não, o meu horário, eu perguntei que hora você entra, ele 8 horas, mas eu sempre chego 8h40. Eu tenho que bater ponto. Eu falei, ué, mas o que você faz? Ele, eu boto no aplicativo que eu cheguei 8 horas. Mas será que, tipo, o aplicativo não tem uma localização de onde a pessoa está? Não sei. Talvez não, é só É. por... bati meu ponto. Que doideira, né? Mas tipo, você vê que é um mecanismo que era usado, o cara tem que bater ponto todo dia. Aí agora o cara não vai mais lá e ele tem que bater ponto igual. Então não faz mais sentido, né? As coisas têm que se atualizar também. Teria que mudar o jeito de controlar que o cara tá trabalhando. Pois é, né? porque se agora não é mais ali, não faz sentido de bater pontos. Tem Não, que ter uma outra forma de vigilância. Por isso que entrou essa coisa das metas, né? Tu tem tanto trabalho por dia. Se tu quiser trabalhar de noite, de madrugada, que tu funciona bem, beleza, no outro dia isso aí tem que estar pronto. Tipo, então não importa o horário que tu vai cumprir, né? Então algumas coisas vão mudando, assim. Mas mesmo, tipo, na pandemia, a gente ainda marcava, não outros trabalhos, né? Mas em relação à aula, tinha um horário para começar, para terminar, né? O que fazer, tinha o AVA que controlava ali. O AVA é um instrumento de controle, fica registrado até os segundos que vocês entraram ali. Mas falando do texto... Vamos lá. Vamos falar no geral, depois a gente vai indo por páginas. Isso. Uma coisa que eu achei bem legal, assim, né? É que, nossa, traz muitos pontos a pensar. Sobretudo em todos os âmbitos, e principalmente para nós, né? Que estamos num ambiente e que, ao meu ver, assim, parece que foi construído para disciplinar pessoas, para civilizar pessoas, né? E parece que, tipo, embora o autor ele não se posicione quanto ao certo, errado, isso é ruim, isso é bom, às vezes dá a entender algumas coisas, né? E nos fazem refletir sobre isso, de tentar até, não, vamos tentar talvez mudar alguma coisa, isso, claro. Para não ser um ambiente tão disciplinado, de tanta disciplina, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a gente está super construído nisso, né? A sociedade inteira, tudo que a gente faz é condicionado a isso. E em alguns momentos parece que é uma crítica a isso, mas ao mesmo tempo não. É só demonstrando que isso existe, isso é um fato, aconteceu e acontece ainda. Então acho bem legal isso. E esse até é um dos propósitos, assim, que ele fala em outros textos, se a gente pegar aqueles ditos escritos, que são textos que ele escreveu mais soltos, às vezes em jornal, numa revista, não sei o que, e as pessoas juntaram, os dois orientandos dele, eu acho, o ex-namorado, não me lembro, juntaram em temas comuns, né? Então tem uma série de 12 livros. E várias vezes ele fala assim, então, eu descrevo, que nem eu falei no início, ele se descreve o como se deu isso. É assim, não, e agora? Dele, sim, a partir disso, desse entendimento mesmo de como se deu, a gente consegue pensar alternativas. Bom, então agora vimos como isso se deu, como isso aconteceu, estamos aí nessa sociedade disciplinar, ela não está mais dando conta desse contexto que a gente está agora, onde a gente pode mexer, como mexer. Mas primeiro entender como se deu o processo todo de construção, né? Esse é um ponto que ele sempre levanta, assim, em outras falas, entrevistas mais informais, vamos dizer assim, né? Não livros de pesquisa como esse aqui. Então, o intuito dele sempre é esse. Ele entender como se organizou para daí, agora tô vendo isso acontecer na minha frente, né? Como é que eu posso fazer para tentar romper com isso, porque hoje não tá mais funcionando. Então, acho que é importante isso, assim, esse momento. E a gente tá pegando só a parte do livro, né, que não fala da desgraceira lá, porque no início... É aqui que ele descreve mesmo esse poder disciplinar. No outro ele vai contando outras análises que ele fez, assim, para chegar nele. Esse é só o vigiar. E principalmente isso, assim, né? Bom, como é que era, então, antigamente que se punia os criminosos, já que ele começa falando das prisões, né? E é que nem eu falei naquele áudio rápido, assim, pra vocês. Era em praça pública, e vocês podem ver quando aparece aqueles filmes medieval, né? Sim, enforca, mata! E aquele público assistindo e o cara lá em cima, o prisioneiro, né? Pronto pra ser enforcado. Cabe ressaltar que o livro Vigiar e Punir tem 4 partes: suplício, punição, disciplina, prisão. Na primeira parte, o autor descreve as cenas do período medieval e do suplício em praça pública. Para quem inicia a leitura por ali, pode levar alguns sustos. A aplicação da penalidade era diretamente no corpo do condenado. Na parte 2, é discutido o deslocamento desse suplício público para formas mais sutis de penalidade e a articulação pelos ideais iluministas dessa punição às questões de moralidade, por exemplo. A parte 4, como o próprio título diz, o autor foca nas prisões modernas e como funciona o mecanismo de controle e disciplinamento em seu interior. Esses capítulos 1, 2 e 4 têm uma presença marcada em muitos cursos de direito, mas a terceira parte, que é a mais estudada no campo educacional, que é o nosso foco dessa temporada.
A sutileza do poder disciplinar adentra minuciosamente os corpos, tornando-os úteis e produtivos, desde a mais tenra idade. E essa análise ele faz, então, naquele período, e vai vindo, vai vindo, vai vindo. Tanto que ele começa o texto, ó. Sim, no século XVII, que ainda, então, ele resgata um pouco desse acontecimento que ele vinha analisando antes disso, no período medieval. E aí, quando ele entra aqui, ele já começa a falar do século XVIII, que é a marca ali, ó. Entrou a disciplina, isso aqui não tá mais rendendo tanto como a gente comia, dá muito trabalho, tem que montar o palco, uma função. Não, vamos começar a controlar antes. Então, evitar que o cara faça isso. Como é que a gente evita a ideia da prisão, né? Como é que a gente evita que um criminoso se torne criminoso? Vamos disciplinar eles antes. Claro, não foi eu tô falando como se tivesse um sujeito pensado, né? Mas a sociedade foi organizando, não. Então vamos criar uma instituição que discipline eles com moral, com bons costumes, etc. Que entra a religião. Não, ele dá até um exemplo do exército, que ele fala que Do começaram exército. a cercar o exército, colocar em quartéis justamente pra, tipo, limitar eles, pra eles não saírem, né, saqueando, matando e coisas do tipo. É Então, uma ele fala instituição que- disciplinar, exatamente. Qual a outra instituição disciplinar pra gente ensinar coisas pra pessoa não roubar, não sei o quê? A instituição escolar. Aí se passa pela. Então, toda a instituição escolar, ainda lá no final, tem os caras que. Não, esse aqui ainda não foi disciplinado o suficiente dentro da escola. A gente tem outros mecanismos. Joga ele no serviço militar. O serviço militar não disciplinou, ele ainda tá sendo mau caráter, tá roubando, etc. Então, joga ele onde? Dentro de uma prisão. Então, agora tu vai ser disciplinado também pra dentro da prisão. Tudo pro cara entrar nos eixos, né? Ser útil para a sociedade como um todo e não ser um cara que incomoda. A gente pode Então, pensar toda isso de instituição. duas formas, né? Como uma coisa ruim, mas talvez uma coisa boa. Porque Exato. quando ele se disciplinar, é sempre aquela questão de quando a gente vive em sociedade, a minha liberdade, ela se barra com a liberdade do outro. Então, tipo, quando uma pessoa não segue esse código, ela tem que ser disciplinada. Justamente porque ela tá meio que... Ele tá desvirtuando a sociedade, não tá esculhambando, né? Claro, exatamente. Mas também não se pensa o que está por trás de não ser disciplinado, né? Tipo, alguém que não é disciplinado ou acaba fazendo várias coisas que a gente considera ilegal aqui, é alguém que ninguém quer ver o histórico dessa pessoa, ou os processos que essa pessoa viveu pra estar lá, né? Tipo, já vamos apagar tudo isso e vamos fazer mecanismo com que ele se adapte à sociedade que a gente tá. Porque se a gente for pensar, por exemplo, numa sociedade em que tem uma educação de qualidade, que tem uma qualidade de vida boa, a gente vê que esses índices de pessoas, né, que iriam se desvirtuar da sociedade diminui muito. Claro. Às vezes Mas é próprio muito mais fácil a gente Estado. colocar eles numa instituição, mudar o comportamento deles, né, pra voltar O eles que à seria sociedade. a sociedade ideal, né? Não ia ter prisão, não ia ter hospital, porque tá todo mundo bem de saúde, feliz, contente, todo mundo vivendo. Não ia ter esses outros problemas, claro. Uhum. Se tivesse a escola funcionando tão bem também, que é a principal instituição que a gente entra desde pequeno, nós não ia ter também isso. O que acontece? As pessoas têm que sair antes, né? E aí, sei lá, tráfico, essas coisas assim. Vai se envolvendo com outros crimes e tal. Que nós não estamos cumprindo. Isso tem um outro texto do Alfredo que é bem legal da gente ler. A escola não está cumprindo com o seu papel disciplinar de moldar os sujeitos para a sociedade que nós vivemos. Se ela tivesse cumprindo esse papel, não teríamos esses outros problemas, não teríamos criminalidade. Que daí traz a escola como a única responsável pra isso também, né? Sim. Não, ela não é a única, ela é uma não, das mas, principais, tipo, né? Porque a gente entra desde pequeno. Sim, sim. As outras todas tu entra. Passei mal, tô indo pro hospital, preciso voltar a ser normal, quer dizer, um sujeito sem doença. Roubei, não sei o que, fico um tempo dentro da prisão pra ser arrumado, entre aspas, né? Disciplinado, etc. Depois volto a ser normal na sociedade. Eu acho que a escola vai mais na prevenção, né? Tipo, antes do ato acontecer ali, sei lá, de roubar ou de ficar de fato doente. Ela vai mais, tipo, prevenindo. Do ato radical lá, né? Da ponta do... Me parece que quanto mais cedo, melhor. Eu acho que por isso mesmo que eles adiantaram a entrada das crianças na escola, porque desde pequena elas já são condicionadas nisso. Pois era 6, né? Foi pra 4. Cada vez mais. 6 anos, entrar direto na primeira série, daí criaram os jardins da infância ali, né? Antes. É, porque eu acho que nessa época aqui a criança nem ia pra escola, ela brincava, né? Antes Então, de tipo, existir, sim, claro. na nossa época, agora que cada vez exato, mais a criança tá entrando antes. Nossa. Sim. Até que tenha, de repente, um viés não pra ser doutrinador, não sei a palavra, mas de manipular o comportamento, enfim, né? Porque se pensa, por exemplo, até a questão da educação integral. Tipo, imagina ficar no mínimo 7 horas dentro de uma escola, tem a ideia de que a gente se desenvolve no social,
Mas acaba, eu acho que por estar dentro dessa instituição que foi moldada para isso, vai ser mais tempo para te se moldar aos moldes, né, da sociedade e tal. E aí é tipo, daí que a gente vem com aquela história que não tá fechando mais, assim. Claro, a escola ainda é disciplina. Vocês lembram? Vocês entraram, tinha que sentar. Tem fila, né? Ele fala lá no final, na questão da fila, pra tu limitar o teu espaço, tudo bem organizado, etc, etc. Só que, assim, algumas coisas a gente vê que não tá mais dando certo. Eles, alunos, estão interessados em outras coisas do mundo que antes não existiam e a escola continua nesse molde. Então, talvez, assim, ela tem que continuar esse molde? Não tem como tirar isso. Não tem como tirar a disciplinarização das pessoas. Porque senão não vai ser um caos na nossa sociedade, né? Não tem como. Mas algumas brechas a gente tem que conseguir pra romper com esse tipo de coisa aqui. Romper com essa disciplina tão tradicional, né? Eu acho. E aí, uns textos mais adiante, que a gente estava falando do controle, né? Ele vai falando o Deleuze, que é um cara que continuou as pesquisas do Foucault, que ele começou no final, assim, da trajetória, depois de discutir bastante poder disciplinar, biopoder, a falar sobre isso, sobre o controle, né? Que é uma coisa que meio que não substitui a disciplina, né? Mas complementa, assim. Então, agora, assim, eu saio, eu não tenho que bater o cartão lá, mas dentro de mim eu me autocontrolo e meio que me autodisciplino para fazer aquilo ali, porque eu sei que eu tenho que fazer aquilo ali certo. Isso tudo é um resultado de um processo de disciplinação que o cara passou, porque ele podia simplesmente não bater o cartão, então se ele bate 8h40, sei lá, né? Se ele não tem que estar no espaço. A gente pode Mas ver a gente até assim, sabe. nós aqui com essa mentalidade dentro da universidade. Tipo assim, eu fico muito indignada quando alguém sai no meio de uma aula, desrespeita o professor, chega atrasado, porque já é algo que tá internalizado aqui na minha mente, que a gente tem que chegar no horário, a gente tem que sentar, escutar o professor, não pode sair o tempo todo, bater porta. Sabe, é coisa que a gente já tem há muito tempo e que aqui parece, a gente fica indignado que as pessoas não fazem isso, sabe? E eu me lembro de uma menina, uma das primeiras bolsistas que eu tive aqui, assim, ela fez primeiro bacharel em bio e depois veio pra licenciatura. E ela dizia que no início, assim, quando ela entrou, e ela estudou em colégio particular, então sempre teve que cumprir horário, não tinha como sair antes, né? Porque às vezes na escola pública o professor, libera antes. Escola particular não tem isso. Não tem liberar antes, né? Ela que dizendo. Aí ela disse que ela chegou aqui e, tipo, ela ficava esperando o sinal bater e, tipo, assim, que acabou a aula. Aí ela disse que daqui a pouco todo mundo começava a levantar e sair. Ela não entendia o que estava acontecendo, de tão acostumada que ela estava. E aqui a gente já tem um espaço mais livre, entre aspas. Mas por que a gente tem esse espaço livre? Exatamente pelo que tu falou. A gente já internalizou que a gente tem que chegar, bom, o que a gente tem essa grade aqui de disciplinas para fazer esse semestre. Nessa aqui eu tenho que chegar segunda-feira às 8h30 da manhã e sair às 10h30. A gente já tá lá. Ninguém precisa ficar em cima batendo sinal, ou a mãe mandando, ou coisa do tipo. A gente já internalizou a disciplina, como ele diz, já tá no nosso corpo. Então é uma coisa automatizada nossa. Porque, tipo, a escola nos prepara pra vida adulta, né? Porque no trabalho, ninguém vai estar ali te cobrando o tempo todo. Tu vai ter que chegar no horário, porque sim, tu só vai receber se tu chegar no horário. Exato. Se tu não vai, tu não... Não sei como é que é teu amigo, né? Deve ser descontado. Mas, tipo, exato. Tu vai ter que chegar no horário e tem que estar lá. Às vezes tinha uma época que até a Secretaria do Estado cobrava. Não, hoje é teu horário de... Como é que chama, né? Livre. De planejamento. Cada escola chama de um jeito. Mas se teu contrato é de 20 horas, um turno tu tem pra planejamento, né? Tem 15 horas aula em geral. Mas aí tinha uma época que as escolas cobravam tu tá lá. Tipo, mas pra que eu tenho que estar aqui? Não posso estar em casa trabalhando nas minhas coisas, né? É muito mais fácil pra mim, muito mais confortável. Não, tinha que ir pra lá pra mostrar. Tipo, esse tipo de coisa não tem cabimento. Mas era o controle que se fazia pra fazer com que as pessoas cumprissem esse horário. Se elas não fossem, tinha desconto no salário. Então tem as formas também que vocês vão ver no próximo capítulo, aparece bem forte isso. Tá, e se o cara se revolta e diz não vou, tem uma sanção em cima dele. Tem uma sanção normalizadora que ele diz que é para trazer o sujeito de volta para a normalidade. Tem ou um exame, ou tu desconta do salário, alguma coisa te acontece. Ou então, e os professores que às vezes, né, alguns para semana que vem, mas se vocês não se comportarem, vamos fazer uma prova agora então. Todo mundo enfileirado, tipo, a prova é uma punição, né, pro sujeito. Então, já mais uma forma. O exame que ele trabalha no próximo. O próximo é bem sala de aula, assim. O exame, esse tipo de coisa, assim. Quando tinha antigamente o ajoelhar no milho. E era uma ideia de, não, tu vai sofrer com o joelho ali, vai sofrer no corpo pra tu aprender na cabeça, né? Tipo, que tu tava errado. Tu ajoelha e sofre, criatura.
Que horror, né? Eu tava pensando muito isso, assim, que é, tipo, até nos primeiros capítulos aqui, que é da punição. E aí é mais no corpo, né? Uhum. E porque, tipo, o cara fez uma coisa errada. Você vai deixar ele preso sem fazer nada? Isso é castigo pra quem? Claro. Não, É. então vamos bater nele, vamos arrancar a mão dele. Uma coisa assim que ele vai sofrer de verdade, sabe? Porque se não foi. Aí depois a coisa foi ficando mais cognitiva, assim, né? Tipo, não, vamos prender, deixar ele isolado da sociedade pra ele aprender e tal. Mas porque para as pessoas não devia fazer sentido isso. Vamos deixar o cara ali de boa. Isso, ela começa no corpo e depois vai indo, né? Isso é muito nítido. Porque a gente leu no semana passada que o isolamento é algo O fim da impensável, vida. assim, é um fim pro humano, porque ele precisa Precisa de comunicação, né? Acabamos aqui com a ideia de que, como humanos, precisamos viver em sociedade. Para então, iniciarmos o próximo episódio com maior detalhamento do texto do autor mesmo e a arte das distribuições, tanto espaciais quanto temporais, e a composição de forças nesse disciplinamento. Até lá, fica com a gente!